3, 2, 1. Falando em educação física, Eu sou o professor Éricles eu sou o professor Tiago Medeiros. e hoje nós vamos falar sobre 3 habilidades importantes para eu me tornar um bom profissional no futuro. Essas habilidades são... Habilidade de estudar, habilidade social e habilidades digitais. Então vamos embora. Essa nossa conversa é para ser uma conversa bem desapegada, né? Como toda proposta de podcast, claro que a gente vai abordar, de certo modo, contexto científico, a gente vai falar de artigo, mas também vai ter, logicamente, a nossa experiência. E como todo bom profissional deve saber, ou estudante de educação física deve saber, opinião não tem a evidência tão forte assim, né, professor Éricles? Perfeito. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trazer a nossa opinião aqui. Simbora, então. Primeira coisa, eu acho que quando a gente fala sobre as questões de habilidades, é tentar lembrar para a galera assim, que já passou pela disciplina de aprendizagem motora, por exemplo, ou a galera que está estudando essa disciplina, é o conceito de habilidade, né? Porque, se fala em habilidade, habilidade. Para o nosso contexto da educação física, vai vir talvez muito na memória das pessoas, dos alunos aí, habilidade do drible, não sei. Mas a gente tem que pensar talvez no conceito do que é uma habilidade ou como que se estrutura uma habilidade. Agora a gente entra naquele momento da sala de aula que o professor pergunta o que é habilidade na aula. Parece ser uma coisa que todo mundo sabe o que é, e aí todo mundo se olha e se pergunta, caramba, eu não sei nem o que é habilidade. E aí, quem que vai se arriscar ou quem que está procurando lá no fundo da memória o conceito de habilidade? Quer definir para a gente, professor Éricles? Nossa, agora você falando, eu acho que eu sou um desses alunos que, putz, o que é habilidade? Olha só, tem uma forma da gente não ter erro em descobrir o que é habilidade. Referência, a gente fala em ciência, né? Então aqui, tá uma fonte. O clássico aqui de aprendizagem e performance motora, uma abordagem da aprendizagem baseada no problema, do Schmidt e Wisberg. Esse livro aqui, para todo bom aluno, ou na verdade, sim, para o aluno básico, você precisa conhecer ele, né? Quem vai conhecer mais esse livro aí é a galera da licenciatura. Pelo menos, eu acho que é impossível passar pela licenciatura sem ter um professor que usou esse livro. Ou esse, ou pensando lá mais, né? Aí não vai ser tão voltado para as habilidades, mas para o desenvolvimento motor vai ter o Galahu. O Galahu. Eu, na minha visão, é assim, cara. É pro cara da educação física, independente se ele é da licenciatura, bacharelado, o que for. Isso aqui é um livro, é o livro de cabeceira, é a Bíblia. Não tem como, né? Como Mas que é olha a só, aplicação disso para o bacharelado? O bacharelado vai utilizar também muito? Teoricamente, claro que sim, né? Deveria. Mas Sim. eu não tive vivência no bacharel, eu sou licenciado, claro, licenciatura a gente só fala disso, mas aí no bacharel, isso se dá no início da faculdade ou é mais uma leitura que eu sou um bom aluno e eu vou utilizar? Eu acho que assim, se o professor tá ali dentro com a turma do primeiro ano, ele já começa a falar em habilidade motora. Ou habilidade de uma maneira geral, capacidade e assim por diante. Eu cheguei a dar essa disciplina no segundo ano, né, do curso, ou seja, ali do terceiro e quarto período. Porém, é uma coisa que vai acompanhar o aluno em todo o contexto, sabe? Do bacharel, da licenciatura, porque é a base, vamos dizer assim, por si só ela quase é uma base para compreender o que é o movimento, né? Você pode compreender no viés fisiológico, anatômico, cinesiológico, biomecânico, mas a questão da aprendizagem da habilidade, ela tá tudo junto aí, né? Uhum. Olha só, para a gente não perder o fio da meada, o conceito de habilidade motora, mas a gente trabalha com uma habilidade de uma maneira geral. O que é isso? Pode ser conceituadas de duas formas. As habilidades podem ser vistas como tarefas, tais como sinuca, destrinchar um frango, seja o que for. Então, uma tarefa de realizar. E também classificada ao longo de um número de dimensões ou de acordo com características proeminentes.
As habilidades podem ser vistas em termos de características que distinguem o executante de alto nível e de baixo nível. E vejam só, esse conceito de habilidade leva-nos a pensar que é o quê? A habilidade, ela é uma situação que o indivíduo aprende, tá? Ele aprende uma tarefa, ele melhora o desempenho dele numa tarefa, tá? Através da prática, né? Através do aprendizado de uma forma geral. Então, se a gente for falar de habilidade de estudar, nós aprendemos a estudar, jovens. Habilidades sociais, nós aprendemos como bons homo sapiens, né? Nós aprendemos a socializar. E no contexto digital não deixa de ser diferente. A gente aprende a mexer no celular, no Instagram, seja onde for. Igual a gente estava fazendo aqui antes de começar a nossa fala. Como é o primeiro episódio, a gente está passando por situações aqui que a gente está aprendendo ainda a mexer nos equipamentos. Mas, professor Tiago, você falou 3 coisas aqui muito importantes, e eu até anotei aqui, né? Que a gente tem 3 coisas, que é a situação, o aprendizado e a prática. Claro que não nessa ordem, né? Então a gente vai ter a situação e a prática e depois gera esse aprendizado. E aí entra uma coisa que eu, como não tão bom aluno até a metade da faculdade, aprendi da metade da faculdade para frente. Que nada mais é do que a bendita prática. Por que a gente não consegue, né, praticar? Então, se a gente for ver, por exemplo, no contexto... Vamos falar sobre a primeira habilidade, né? Já que a gente está falando sobre o que vai ditar você ser um bom profissional ou não, a habilidade de estudar. Cada um dentro do seu contexto, da sua história, vamos dizer assim, acadêmica, escolar e de família, logicamente, né? Vem de uma forma ou de um contexto de prática do estudo. Talvez alguns com mais estímulo dentro do contexto familiar, talvez outros com menos, né? Dentro da própria escola, alguns professores que vocês tiveram e ainda têm, que estimulam mais uma busca ativa de informações para vocês aprenderem, baseado no problema. Outros, através do método mais decorativo, por assim dizer, né? Ou seja, você precisa decorar as coisas. É o que acontece muito na educação física, mas muito mesmo. Principalmente a anatomia. Nossa, a anatomia parece que ela é assim, ó, ela é a taxada disciplina que você vai decorar. Decorar tudo. Decorar tudo, né? Então, assim, se a gente for pensar no contexto de uma habilidade para estudar, nós aprendemos de uma forma, eu sou de uma geração que talvez aprendeu muito a decorar. Depois que eu me tornei eu deixei de ser aluno e passei a ser estudante, que é uma coisa que a gente vai falar também em outras vezes, né? O que é a diferença, né? O que é o estudante, o que é o aluno. Quando eu aprendi a ser estudante, eu vi que decorar não fazia muito sentido. Por um momento, para a prova, parece fazer total sentido. Por quê? Porque você precisa tirar nota, né? Você tirar nota. Mas realmente aprender que é a hora que o bicho pega, né? Que a onça sai e... Aí, se você não aprendeu, meu querido, minha querida, você vai se perder. Eu até dei meio que esse exemplo. Essa semana agora eu participei de uma banca de TCC. E aí, ao final, eu questionei o aluno, né? O aluno fez uma revisão bibliométrica. E aí eu questionei o aluno e falei... Putz, cara, que habilidades você desenvolveu para fazer esse TCC que vão te ajudar na tua prática futuramente? E aí dei o exemplo que falei para ele. Até metade da minha faculdade, antes de eu vivenciar a iniciação científica, eu pensava que o professor tirava as coisas da cabeça, ou seja, o professor já sabia tudo aquilo ali, ou ele tinha um dom que ele, sei lá, ele aprendia mais fácil, ou ele aprendeu na formação da faculdade dele, no mestrado, doutorado, e eu falava, nossa, ele aprendeu assistindo outros professores falando, né? E aí eu lembro muito, nossa, muito claro na minha cabeça, na época que eu tive a disciplina de fisiologia do esporte. Ou era fisiologia da atividade física, alguma coisa assim, mas eu acho que ela era fisiologia do esporte mesmo. E aí eu lembro que eu pegava aquele livro do Macardo verde, assim, bem grande de fisiologia,
porque eu tinha acabado de entrar no laboratório, então não tinha nada para eu fazer. Eu queria participar do laboratório, então eu ficava lá sentado até surgir um trabalho para fazer, para eu poder ir fazer e participar. Sim. Então eu falei, putz, eu não vou ficar aqui só sentado olhando para as paredes, eu vou pegar o livro do Macardo e vou começar a ler o tópico que o professor vai falar na próxima aula. E aí eu pegava... Começou a adiantar. Eu nunca tinha feito isso, eu estava ali no 5º período. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de ler um assunto antes do professor passar o assunto. Eu sei que tinham muitos colegas que faziam isso, então, por exemplo, no ensino médio, no começo da faculdade, a galera nerd é aquela galera que chegava e debatia junto com o professor que o professor estava passando. Então o professor sempre falava, ó, esse cara aí, ele leu antes da aula, ele já sabe. Mas beleza, então eu comecei a fazer isso, eu comecei a ler o livro do Macardo sobre fisiologia do esporte, e aí eu chegava na aula e tudo que o professor estava falando era o que estava no livro. E eu ficava... eu percebi, opa! Caramba, é aqui que o professor acha o que ele fala. Então é aqui. E nossa, depois daquilo ali, eu passei a ser, claro, o nerd da turma, porque eu tirava as notas lá em cima, porque eu sabia o que ia cair na prova, porque era o assunto que estava ali. E o professor perguntava, era eu que respondia. Então eu comecei a ser do cara vagabundo da turma, eu passei a um dos caras nerd da turma. É claro que eu já tinha fama de ser um dos vagabundos, então a galera, nos primeiros momentos, a galera olhava e, cara, o que aconteceu? O que o Erickson tá fazendo, né? E aí, nossa, isso foi um divisor de águas pra mim, que eu falei, dali pra frente, a faculdade ficou 90% mais fácil. Eu não sofria mais tanto quando, vai ter uma prova amanhã, putz, beleza, pode vir a prova, eu tô tranquilo. Eu já sei o que vai ocorrer ali, né? Eu só não dava aula porque eu tinha medo de dar aula, mas eu conheci o assunto ali por ter estudado. E aí eu percebi que eu só passava aperto porque eu não sentava para ler o assunto, nem que seja meia hora só por dia daquele assunto. Eu acho que essa questão que você trouxe aí, para quem está escutando, quem vai escutar aqui, tem 2 pontos legais a gente ver, que é o seguinte, ó. Primeiro, o conceito de nerd, né? Você falou ali, ó, nossa, o cara é o nerd da turma. Por quê? Porque o cara lia, antes da aula, um capítulo. Fazia o que era para fazer, né? O básico que era para fazer. A galera acha que daí o cara nerd, ou o cara que responde, ou conversa com o professor durante a aula, meu Deus, o cara é um gênio, né? O estimado Dom, né? Não, o cara simplesmente leu um pouco do conteúdo antes. Ele leu um pouquinho. E daí vê isso, nossa, o cara é um crânio. Cara, é ler, sei lá, ouvir, é conversar com o professor, é conversar com os colegas, é tirar dúvida. Lógico, assim, pra gente hoje, talvez no nível de experiência que a gente o Erickson aí tá terminando o doutorado, eu terminando o passado, eu até falo para os meus alunos, às vezes, nas mentorias, né? Nossa, professor, como que você resolve isso fácil? Eu falo assim, meu querido, eu entrei na graduação em 2006. Desde 2006, no nível superior, eu estudo sempre. Tá? Então, lógico que fica fácil, porque eu repito isso daqui fazem mais de 10 anos, né? No começo foi uma desgraça, né? Nossa, essa questão de revisão, né? Eu tô fazendo uma mentoria agora, trabalhando para estruturar o bloco de buscas, né, do meu mentorado. E daí ele vem com as dúvidas normais, faz parte do processo de mentoria, do aprendizado dele também. Ele, nossa, mas como que você resolve tão rápido? Eu falei, cara, eu fiz um curso de revisão em 2018. Desde 2018 que eu monto bloco de buscas. Que eu monto, que eu ensino para os outros. Mas é porque você tem um dom. Eu pratico ali. Eu pratico, né? Essa é a primeira coisa. Então, a coisa do nerd, assim, galera, existe superdotação, né? Existem, mas é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas é prática, né? Então, você perguntou de situação, então, lá naquele contexto exterior, vão amarrando os pontos já nessa situação. Vai desde para o desenvolvimento dessas habilidades. De estudar, né? Estudar, né, por exemplo. Então, situação, tua família, você teve uma boa base desde a família e foi para ambientes escolares que te proporcionavam essas situações. Aí depois a gente tem essa questão de prática. Realmente praticar, é o fazer, né? E existem diferentes estratégias, né, baseadas em ciência.
E a outra questão é disso sobre... A gente estava falando, eu lia. E aí vai vir claramente, talvez para os alunos, professor, então é aquele exemplo da pirâmide de aprendizagem, né? Uhum. Todos vocês devem encontrar aquela pirâmide ali, não sei se depois o Alex consegue colocar aqui para a galera ver. Vou colocar. Mas tem lá, né? Se você lê é 10%, se você lê e escreve é 20%, bababá, e vai até a base, que é se você faz não sei o quê, e fala e explica para o outro, você aprende 90%. Dá aula, ensina, só lê. Agora de manhã eu estava ouvindo a live ali do professor Andrei Meyer, né? Sobre como estudar e tudo mais. E ele já falava há tempos que não tem fundamento nenhum nessa pirâmide, né? Por quê? Porque vai depender de diferentes fatores. A galera acha que estudar é só sentar e eu vou estudar e vai rolar. E eu vou aprender. E não é. Também pensava que era só isso. Hoje é muito claro o fator motivacional, o fator sono, o fator alimentação, o fator controle do estresse, o fator microambiente, tá? Então, assim, é muito fácil se fosse só daquela forma, só lendo que você aprendesse, né? Você falou Mas não é. Uma coisa interessante que é a questão motivacional. Quando a gente está fazendo uma formação acadêmica, mais uma formação de graduação, a gente tem aquela formação horizontal, né? Então, a gente, de certa forma, é forçado a estudar muitos conteúdos que a gente não gosta, né? Então, nesses casos assim, cadê a motivação para estudar? É um grande problema. Perfeito. Né? Então, quais seriam as alternativas nesse caso? Eu, por exemplo, criava nessas disciplinas, a motivação era passar por essa disciplina. Né? Não tem que fazer mais ela, né? Eu tenho que fazer ela, né? Mas é claro que às vezes a gente também... É claro que toda disciplina é interessante, mas a gente, na situação de aluno, às vezes a gente acaba olhando para essa disciplina e fala, cara, essa disciplina eu não gosto dela e eu não consigo ver a aplicação dela na prática. Aí pode ser problema do professor, pode ser problema do aluno enxergar isso também. Mas dessas duas situações, né? Eu não gosto da disciplina e eu não vejo aplicação na prática, eu não tenho como criar uma motivação. Perfeito. E olhar assim, cara, pra que eu vou fazer essa disciplina? Então, nessas disciplinas eu acabava fazendo para terminar. Mas eu vejo que isso, opinião minha, muitas das vezes nem sempre é culpa do aluno. Eu sei que tem muito aluno que é difícil, mas tem muito professor também que é difícil, né? Que, nossa, você vai para ali e fala, putz, eu não me identifico com o professor, entra mais um fator que eu não me motivo, né? Não me identifico com o professor, não gosto da disciplina e não vejo a aplicação dela na prática. Então, acabou a motivação. Eu acho que esses contextos aí são perfeitos. Eu tenho falado isso para os meus alunos, né? Até acompanhando algumas lives, alguns podcasts, né, do pessoal da Neuro, falando sobre essas questões sociais do aprendizado, né? Até vai se encaixar bem sobre a segunda habilidade que a gente vai falar, que são as habilidades sociais. Mas vejam só, as evidências têm mostrado a relação de afetividade para vários tipos de tarefas que a gente faz, né? Então, nós, no contexto da educação física, por que as pessoas não gostam de fazer atividade física ou exercício físico? Porque não criam uma relação com o afeto, né? Isso daí parece que está muito claro para nós que temos um olhar mais treinado, né? E que a gente, de novo, que a gente estuda fatores psicológicos. Mas, assim, o sujeito nunca praticou musculação. Ou, quando ele foi praticar musculação, ele teve uma experiência muito negativa com aquilo, sei lá, se lesionou, teve uma exposição exagerada que ele não gostaria de ter. O próprio profissional, e assim, dentro dos nossos podcasts aqui, eu vou colocar bastante essa questão que a gente tem muita responsabilidade pelos sujeitos também não serem ativos. De certa forma, ele não criou nenhuma relação afetiva com aquilo, né? Teve um impacto muito negativo para ele, de certa forma. Dentro do estudar é a mesma coisa. Chega na sala, não foi com a cara do professor, vamos dizer assim, a primeira impressão é que fica. O professor, eu sou professor, eu sei, eu estou na sala de aula todo dia. Você não deu possibilidades para que o aluno criasse essa relação afetiva com você, ele já nem vai prestar atenção porque ele não gosta de você, professor. Tá? Então, aquele tradicional professor ditador, né? Isso. Eu era um mala como professor, assim, sabe? Eu me reconheço tranquilamente isso.
Até que um dia, uma pessoa que está aqui na minha frente falou assim, elogia um aluno em sala, só para ver o que acontece, porque eu não elogiava. Né? Então, assim, a partir do momento que eu elogiei, eu lembro claramente daquela aluna, assim, que aquilo transformou ela dentro da sala de aula, dava para ver que ela estava mais presente, lógico. Estou julgando que foi esse fator, pode ser outros fatores. Mas eu lembro que o comportamento dela nas minhas aulas mudou. Né? Então, como que você vai gostar de estudar, desenvolver habilidade de estudo, se o seu professor não te fornece um ambiente propício para isso? Segundo, a matéria é totalmente, vamos dizer assim, decorativa. Ou chega lá, te joga um monte de material para que você decore aquilo e depois cuspa numa avaliação. Sim. Né? E lógico, sem motivação, não adianta eu chegar para o aluno e falar assim, nossa, isso daqui é importante, isso daqui vai ser bom para vocês e vocês têm que fazer. Se ele não tem motivação para aquilo, sem motivação a gente não faz nada. Não faz. Tá? Não faz. Sabe? Então, assim, mas então eu não tenho motivação, eu não vou fazer. Infelizmente, ou felizmente, dentro da graduação você tem que fazer para você poder se graduar. Uhum. Não vai ter como fugir. Essa motivação então, não tem como fugir dessa motivação. Não, então assim, eu nem digo que ele vai com motivação ou criar motivação. É um negócio complexo, né, do ponto de vista psicológico, comportamental. Mas assim, eu sou sincero para os alunos em falar, eu dou uma aula que é políticas públicas em educação, saúde e esporte, né? Então, aquela disciplina entupida de lei, que você vai ter que ler, né? Lei, número, não sei o quê, que estrutura tal base, tal base. Eu falo para a galera assim, rapaziada, olha só, algumas pessoas vão gostar disso, de certa forma, ou pelo professor, ou pelo contexto das amizades que tem ali dentro e conversam, ou, sei lá, vão gostar do conteúdo da disciplina, tá bom? Mas quem não gosta, quem vê que não se identifica, tenta se motivar pelo seguinte fator. Rapaz, se eu não estudar para ser aprovado esse ano que vem eu vou ter que fazer de novo. Putz, que pariu. Pior do que fazer a disciplina que eu não gosto é fazer 2 vezes a disciplina que eu não gosto. Eu tinha colegas que já tinham feito bem em 4. Né? E quando a gente tá na graduação, sempre tem aquela galera, né, que lá na UFAM a gente dizia que era jubilado e depois virava cachorro. Né? Então, o pessoal que tava ali passava 5 gerações da turma de educação física e tem a galera que todo mundo conhece, porque eles sempre estão nessas disciplinas. Sim. Então, de certa forma, é tentar ir ajustando essas questões. Vamos pegar o exemplo da anatomia, né? Estudar para anatomia. Ela é fascinante quando você entra no curso de educação física. É fascinante, é uma disciplina assim que você fica, caramba, por quê? A depender da universidade, da faculdade que você está, você vai ter o corpo humano, a peça, né, que a gente chama. Né? Nossa, é surreal você ver aqui. Eu tava discutindo sobre isso com os colegas essa semana, né, do quão louco é você estar ali dentro daquela sala, você olha o cadáver, né, e vê a peça ali, exatamente como, claro que às vezes, dependendo do laboratório, bem desgastado, mas você vê a peça ali e a primeira vez que você entra ali e vê, é meio que surreal, né? Você só viu aquilo em filme, sei lá. Então, assim, ela é uma disciplina que de início ela tipo, caramba, anatomia, a minha profissão é aquela profissão que permite eu conhecer, e eu devo conhecer todos os músculos do corpo, né, e saber as funções dele e assim por diante. Só que ela é tão sobrecarregada dessa magia e ao mesmo tempo tão sobrecarregada de você ter que saber ou ter que decorar, que por vezes ela fica assim tenebrosa. Eu tô dando aula para o 2º ano, anatomia no 1º. Eu tenho uma disciplina somente 11 alunos. Eles eram em 25. Só 11 passaram, porque o resto ficou tudo em anatomia, deixou o horário. Tem um problema bem interessante aí também, que se a gente parar para pensar, essas disciplinas às vezes muito carregadas no primeiro período. Né? Então, a gente está vindo do ensino médio, muitas das vezes a gente não praticou essas coisas que a gente está falando aqui hoje, e nem desenvolveu essas habilidades no ensino médio, porque querendo ou não, se eu era um aluno que só estudava para passar na prova na faculdade, eu fiz isso também no ensino médio. Então, não desenvolvi as habilidades necessárias para estudar da maneira correta. Correto? Sim. E aí chega primeiro período, anatomia, metodologia científica, e aí qual que é? Fisiologia, bases biológicas, que junta química, biologia
E aí, ciclo de Krebs, aquele monte de coisa, e ao mesmo tempo você tem que decorar os músculos, e ao mesmo tempo você tem que montar um projeto de pesquisa para apresentar no final do período, sendo que Revezando você com a nunca ida no viu bar, né? Revezando que você tem que ir no bar tomar umas e outras tomar outro, ainda. conhecer a faculdade, porque, querendo ou não, primeiro período da faculdade você é outro mundo, né? Você sai sozinho, vai Nossa, para ali, vive, é uma cidade, é um mundo inteiro dentro da sua cidade que você nunca sim, vivenciou. E aí você pode sim. passar o dia lá, diferente quando você ia pra escola ia e voltava já pra casa. E aí Uhum. conciliar tudo isso com essas disciplinas complexas, e aí se for licenciatura em educação física, você tem que chegar, tem professor que cobra você chegar às 7 horas da manhã na faculdade, e aí você tem que acordar 4 para pegar 1 hora de ônibus, mais 1 hora de engarrafamento, né? E aí Perfeito. junta todo esse bolo todo e o aluno fica desesperado. O primeiro período, para mim, foi um desespero. E aí eu trabalhava É uma também loucura. junto, e falava, o Sim, que eu faço? Ninguém me falou o que tem que fazer, só me cobraram, né? Você chega lá, o professor só chibatada na costa, vamos, tem que estudar, tem que passar. E aí você fala, mas como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? E aí você demora, acho que pelo menos eu demorei 3 períodos para engatar a marcha ali, para poder pegar a manha do que tinha que fazer, quais as isso. estratégias para fazer para chegar lá na frente. Eu tenho que tem que entender esse processo também, né? Lógico, se a gente for para essa discussão, aí a gente vai para a mudança do sistema educacional brasileiro, É. né? Mas, assim, trazendo para a gente não perder o foco sobre essas habilidades que ditarão o bom profissional, não que você vai ser, né? Uhum. Ou qual tipo de profissional que você vai ser, a habilidade de estudar e aprender a estudar, estudar com qualidade, ela é imprescindível. É o É principal, eu só diria que é o lembrar, principal. é só você lembrar daquela frase, ou já deve ter ouvido algum familiar assim, terminei os estudos. Estudo nunca termina. Uhum. Né? É mudar esse papel, né, de aluno para estudante. Né? Aluno é aquele que vai lá e só faz e boa. Se você quer ser esse aí também não tem problema nenhum, é tua escolha. Mas o estudante, ele é sempre curioso, né, sobre isso. Mas lógico, a gente vai fazer um podcast trabalhando especificamente com estratégias ou técnicas de De estudo, estudos, é. tá? Principalmente voltados para a nossa área, que é a educação física. Então, como que no primeiro ano, se eu tenho anatomia, fisiologia humana, biologia e metodologia, eu consigo distribuir esses conteúdos, qual que é a melhor forma, como que eu utilizo do pouco tempo que eu tenho para estudar e estudar de uma forma boa para que eu vá bem nas provas, mas além de tudo e principalmente para que eu aprenda esse conteúdo. Tá? Então, assim, a primeira habilidade é estudar. Vamos descobrir para frente se você já está nesse caminho, massa, dale, e a gente está aqui para isso. A segunda habilidade que vem são as habilidades sociais. E Sociais. aí, por que habilidades sociais, hein, meu professor Éricles? Oi, desculpa, não ouvi? Por que habilidades sociais? Por que é uma habilidade que ditará se o profissional vai ser bom ou não, ou como ele vai ser? Então, hoje eu refleti até bastante disso, conversei bastante sobre isso aqui em casa, que a questão da habilidade social, eu diria que, não sei se mais importante do que a habilidade de estudar, mas pensando, vou pegar um exemplo primeiro aqui, vamos pensar naquela galera que a gente conhece, aquela pessoa que é safa, né, que Hum, consegue sair de qualquer dificuldade sem precisar, digamos, estudar. O que essa pessoa vai ter bem desenvolvida, né? Ela vai ter justamente aham. bem desenvolvida essa questão da habilidade social. Mas eu estou dizendo para você desenvolver habilidade social para se livrar de estudar, né? É claro que você desenvolvendo a habilidade social, eu acho que o principal benefício é uma questão de que você nunca mais vai perder oportunidades na sua vida, né? Então, muitas das vezes a gente acaba perdendo oportunidades na nossa vida por conta de não ter uma habilidade social, por conta de não saber lidar com o outro, não saber conversar, não saber falar, não saber escutar, Uhum. que é uma coisa que em um momento da minha vida eu tive que aprender bastante, que é escutar a pessoa. Então, muitas vezes a gente está falando e depois quando a gente está escutando, a gente já está pensando no que vai falar depois quando a pessoa parar de falar. E a gente não presta Sim. atenção, né, nessa capacidade. Mas aí, trazendo para dentro dessa habilidade social, hoje em dia também pensando nas empresas e no contexto empresarial, não só no contexto acadêmico,
Um dos grandes déficits dentro das empresas hoje, na indústria, é a baixa habilidade social dos indivíduos. Então, a gente tem Sim, pessoas altamente especializadas, sofisticadas, que dominam muitas técnicas, que mexem em muitos equipamentos, que fazem de tudo, mas que não sabem lidar com o seu colega no trabalho. E não é uma pessoa agradável, né? sim, E aí isso acaba fazendo com que essa pessoa não consiga se desenvolver na vida até o momento, né? sim. Então, pensando na questão da habilidade social, e aí, como você já introduziu muito bem, me ajudou bastante a questão, né, da habilidade. Quando a gente Uhum. fala de habilidade, novamente, para desenvolver a habilidade social, você vai precisar se expor, ou seja, praticar a habilidade social. Então eu lembro Sim, lá que quando eu cheguei no mestrado, as pessoas tinham dificuldade de entender ali o que eu estava falando. E aí, como que eu tive que melhorar essa capacidade, né, essa habilidade? Eu tive que começar a conversar mais com as pessoas. E aí, quando eu sim. terminei o meu mestrado, eu não sentia que eu tinha capacidade de dar uma aula. E aí, para desenvolver essa habilidade, o que que eu fiz? Além de tratar minha ansiedade, claro, eu comecei a Aham, me expor a qualquer possibilidade, qualquer oportunidade que eu tive de dar uma aula. Então, do final do perfeito. mestrado até hoje, assim, eu acho que eu dei mais de 20 aulas em um curto período de tempo. E hoje eu já não fico mais muito nervoso quando eu vou dar uma aula, né? E já me Sim. sinto mais tranquilo, já me sinto mais capaz de desenvolver ali, dar a minha aula, o meu show ali ao vivo para os alunos, né? Então, Esse garoto eh, tá demais. a habilidade social, ao meu ver, né? Porque geralmente é uma habilidade que a gente não tem muito alta, a gente acaba achando que ela é muito importante porque a gente não tem aquela habilidade. Mas ao meu Sim, ver aqui das habilidades, você pode não estudar muito, você pode não ter muitas habilidades digitais, mas se você tiver uma boa habilidade social, você vai longe, né? é. Você Mas consegue abrir caminhos, né? abrir caminhos. Agora, se você desenvolve todas as outras habilidades e você não tem habilidade social, é muito difícil você sair do lugar. Você não vai ser uma pessoa muito agradável, né? Perfeito. Eu acho que essas colocações que você colocou, às vezes na cabeça aí de quem tá vendo, ouvindo a gente, vai ficar assim, ah, mas então eu tenho que, sei lá, professor, me obrigar a ir nos lugares que eu não quero, eu tenho que me expor, mas não é bem assim, mas vamos pensar nos primórdios, né? A gente que vem de uma base de antropologia, evolução, a gente evoluiu como espécie também através das habilidades sociais. Eu precisava fazer parcerias dentro dos grupos de Homo sapiens que me cercavam para que se outro grupo viesse me atacar, eu tivesse como me defender. Então, eu precisava trabalhar essas relações sociais. Nós somos seres sociais, né? Isso daí está muito bem colocado. Então, a gente tem uma marca evolutiva sobre as questões de sociabilidade. É diferente, entendo que é diferente de você ser tímido, de você ser ansioso. Tá? Aham. Né? Não confundam essa situação, mas eu sou tímido. Ah, você só é tímido. Não quer dizer que você não possa desenvolver suas habilidades sociais e, de certa forma, também desenvolver essa tua timidez, né? Uhum. Assumir um papel dentro de determinado contexto que você deixe de ser tímido. Eu nunca tive problemas com relação a comunicações e habilidades sociais, mas quer dizer que é em todos os ambientes? Não. Tem ambientes novos, eu vou ser tímido de alguma forma ou outra, Uhum. mas talvez por uma característica que eu desenvolvi bem, em pouco tempo eu já consigo me soltar e ficar tranquilo, independente do ambiente que seja. Então, agora pense na profissão do, do cara que está ouvindo aí, que é o da educação física, você é estudante, né? Você vai trabalhar diretamente com pessoas, não tem como. E você vai trabalhar com situações com essas pessoas, é, tanto no contexto do personal trainer, seja na escola, esporte, em que você vai ter várias demandas sociais para você atender. Pensa só, se você for fechar ou for apresentar o teu trabalho para alguém para ser personal trainer, você vai ter que construir argumentos de troca para essa pessoa. Se você vai dar aula, você vai estar com 30, 40, 50 alunos numa sala de aula,
Você vai ter que estabelecer relações sociais de comunicação, de relacionamento, de afetividade com essas crianças. No esporte nem se fala, tá? Então não tem como fugir. Não tem. Simplesmente não tem. Essa relação também que você trouxe de você não precisa estudar tanto, não precisa dominar tanto digitalmente, mas tem que ter bom convívio social. Por quê? Pegar o exemplo nosso, Éricles. Eu sempre brinco. Eu não sei fazer nada da estatística, mas o meu amigo Eric sabe. Eu conheço quem sabe, então, né? É uma habilidade social que eu tenho de trazer pessoas próximas e que dominam habilidades que eu não domino e poder compartilhar as coisas, né? Poder pedir ajuda e assim por diante. Uhum. Então, assim, habilidades sociais elas são desenvolvidas, né? Tem uma página que eu gosto pra caramba, que é do Futuro das Coisas, né? @o Futuro das Coisas, e eles sempre trazem essas perspectivas, né? Quais as habilidades as pessoas precisam desenvolver para as profissões no futuro. É massivo que eles trazem de estimativas sobre questões sociais, né? Life skills, relacionamento, comunicação, afetividade. É sempre. Porque domínio técnico é uma coisa meio bizarra, né? A inteligência artificial está aí para nos mostrar, né? Uhum. Ela sabe. Informação é aberta para todos, de certa forma, né? Não vamos... Mas aí habilidades sociais, a inteligência artificial ela não vai ter. Somos nós, em carne e osso, que temos que trabalhar com isso. Não, e pensando também, a gente está falando aqui de habilidades necessárias para um bom professor do futuro. Eu que estou na graduação, ou eu que sou professor e estou me sentindo perdido, né? Ou que estou em Sim, processo formativo. O papel do professor, e a gente aprende muito isso na licenciatura, não é somente passar as habilidades técnicas da educação física, né? Mas sim, pensar também em desenvolver competências e habilidades no meu aluno, né? E aí, claro. putz, se eu não tenho boas habilidades sociais, como que eu posso, de certa forma... Claro que se eu tiver baixas habilidades sociais, a minha aula provavelmente não vai ser muito boa, né? Mas Sim. como é que eu vou desenvolver também essas capacidades nos meus alunos, né? Então, Uhum. pensando no professor de escola de educação física, por muito tempo foi mal visto, porque se pensava que o professor de educação física era só para desenvolver habilidades técnicas, do jogar Sim. futebol, do praticar esportes, de tomar conta Uhum. dos alunos. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, que um amigo me contou que na reunião pedagógica, na hora de tomar conta, quem que toma conta dos alunos enquanto está na reunião pedagógica? O professor de educação física, ele não precisa planejar aqui com a gente, né? E aí, por muito tempo, a gente perpetuou isso, passou essa Uhum. cultura para fora ali, e se esqueceu que o professor de educação física, antes do educação física, vem professor, que também Perfeito. é ensinar essas coisas para os alunos dentro da aula de Sim. educação física. Uhum. Então, se eu quero ser um bom exemplo para meus alunos, quero desenvolver bem os meus alunos, quero ser um diferencial como profissional também, eu preciso ter boas habilidades sociais. Não só para passar para meus Sim. alunos, mas também para ser percebido dentro do ambiente de trabalho. E a gente tem esses conteúdos dentro da educação física escolar ou da educação física de maneira geral. Sim, perfeito. Eu sempre trabalho com a ideia com os meus alunos. Eu estou dando aula para a galera que está ouvindo aí. Eu dou aula para turmas do 1º ao 4º ano, tá? Em diferentes disciplinas. Então eu tenho aquela coisa da galera que está chegando ali do 1º ano, que a aula é 8h20 e 8 horas estão na sala já assim. A galera do 4º ano que me manda uma mensagem 10 horas da noite: professor, amanhã a gente não vai para aula. Tá? Então, independente se é do bacharel ou da licenciatura, eu falo assim para eles: vocês estão aqui para aprender a ensinar, não é? E o aprender a ensinar está no desenvolvimento de habilidades sociais. Como, né, eu coloco ele em situações de problemas. Como que vocês chegariam para ensinar o saque do vôlei para uma turma de 30 crianças de 10 a 11 anos, 10 a 12 anos, né? Independente da faixa etária. Aí vão ter aqueles que nunca tiveram experiência e vão fazer o quê? Faz uma fila aqui, professor, cada um com uma bola na mão,
vamos jogar. Famosa Né? estafeta. Assim, tudo bem, sabe? É uma estratégia, eu valorizo essa situação, é uma estratégia, mas eu pergunto para eles, mas sim, vocês já viram como é que é criança 10 anos com a bola na mão? Eles acham que eles esquecem, né, que quando eles tiveram 10 anos. E como é a criança parada numa fila, várias crianças numa fila parada. Primeiro que a bola de vôlei vai virar tudo menos uma bola de vôlei, né? Uhum. Vamos meter uma aguda, vamos sentar em cima, vamos bater na cabeça do outro. Tá? Então você precisa desenvolver, de certa forma, algum tipo de habilidade de comunicação, de controle da turma. Você precisa que as crianças, os alunos, eles vejam você primeiramente, ouçam você. Você precisa ser claro no que você vai passar para eles. Tá? E eu vejo isso em situações de aluno que, por exemplo, está no 4º ano, que ainda vai explicar, já teve várias experiências, ele não é formado, mas ele já teve várias experiências de estágio, fez os trabalhos de seminários práticos, e ele chega e ele fala assim, pessoal, vamos vir aqui, olhando para baixo. Aí a gente tem isso, cara, a gente dá aula em espaço aberto, a gente dá aula em ginásio, é barulho para mais... Por que eu falo alto? Além de eu ter um pouquinho de problema de audição, é porque a gente tem que dar aula para 50 pessoas e orando, apita e O professor bolado. é conhecido por ter problema nas cordas vocais, né? Não não de falta de voz. Isso, então, se envolver nessas situações, independente se você quer ser professor ou vai ser professor de escola, na educação física ou não, é preciso que você se relacione, é preciso que você se exponha, né? É preciso. É preciso que você vivencie essas situações. Eu sempre falo para os alunos também, a graduação é o momento de você errar. Porque você tem um professor para te dar suporte. Você não é responsável por fazer alguma coisa ou outra no sentido profissional. Então se exponha, se coloque em situações para desenvolver todas essas habilidades sociais que a gente está falando. E aí uma coisa antes da gente ir para a próxima habilidade, que até para ficar claro para o que a gente já falou anteriormente, que uma coisa que eu também acreditava antes, que era que tinham coisas que a gente aprendia com maior facilidade, ou que a maioria das coisas... Então o que era muito difícil para mim no começo era porque talvez eu não tinha o jeito para aquela coisa. Então, eu não tenho jeito para essa coisa, então se não é para mim, eu vou tentar outra coisa. Uma coisa que ficou bem claro aqui, desde que a gente está falando desde o início, é a questão da aprendizagem, né? Então, para a gente aprender a habilidade, eu, pelo menos, acredito muito nisso, que é um processo contínuo, né? Até do nível de habilidade que a gente vai ter, pro quanto de prática a gente vai ter para adquirir o aprendizado daquela habilidade. Então, tenham claro, né, a galera que está escutando aí, que no começo é tudo muito difícil. Sim. Então, se expor, se você é uma pessoa que tem um certo nível de timidez, você se expor das primeiras vezes, você vai ficar nervoso, você vai tremer, você vai esquecer, vai embaralhar tudo o que você tem que falar na sua cabeça. Se você não é acostumado a estudar, os primeiros dias que você vai estudar é horrível, é um saco, o assunto é chato, né? Mas aí, com o passar do tempo, com a insistência, cara, essa palavra é muito importante, insistência, a gente tem que insistir, a gente tem que ser chato com a coisa. Com o passar do tempo, isso vai se tornando algo mais natural. Não é que vai ficar gostoso estudar, nossa, maravilhoso agora estudar, amo fazer tudo estudar. Não, é que vai ficar menos custoso, porque estudar, querendo ou não, é custoso, né? E aí, um momento, você vai encontrar algo que você ama estudar, e sim você vai falar, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu me sinto bem lendo isso aqui, estudando isso aqui. Mas pensando na faculdade, enquanto a gente precisa passar por aquelas coisas ali, no começo realmente é difícil, é custoso, né? Se expor, apresentar seminário na frente. Nossa, eu lembro do meu primeiro seminário, eu falei, cada um pegou uma parte, né? Bem aquele seminário de ensino médio. E aí a gente chegou lá na frente, eu acho que eu falei por 5 minutos, no máximo. Acho que 5 minutos foi até muito. E aí parei, e aí o outro continuou falando, e aí no final a professora me arregaçou lá, né? Falou, nossa, horrível. E aí eu saí daquilo ali traumatizado. Falei, nossa, é horrível o seminário. Nunca mais eu vou apresentar seminário aqui na frente. Enquanto, se eu tivesse escutado isso que a gente tá falando agora, eu ia pensar, nossa, realmente, na primeira vez é difícil, eu tenho que tentar mais vezes, tenho que estudar mais, que no passar do tempo vai ficar mais fácil, né? E aí, isso, querendo ou não, foi um bloqueio pra mim nas minhas habilidades sociais. Eu comecei a
a autoeficácia, né, que a gente chama, o quanto a gente acredita que a gente é capaz ali, foi lá pra Uhum. baixo. Então, qualquer coisa que tinha Começou a relacionada irritar a as pessoas social, também. eu falava, não, isso aqui não é pra mim, né? Eu sou ruim em comunicação na frente. Eu não, como Aham. é? E, putz, eu tava na licenciatura e eu pensava, caramba, quando eu terminar isso aqui, quando eu for pra escola, como é que eu vou falar pros alunos? Como é que eu vou ter capacidade de falar pros alunos, né? Mas pensar em tudo isso é mais essa questão, assim, cara, no começo é difícil, é sofrido. E a gente tem que sofrer um pouquinho no começo pra depois ficar mais legal, ficar mais tranquilo. Sim. Só complementando o que você falou ali, né? Insistir, e a outra palavra também é insistir e consistir, por assim dizer, né? Bem entre aspas. Ou seja, você precisa ter consistência nas coisas que você vai fazer. Porque, de novo, se te incomoda no primeiro ato estudar e você desiste ali, aí que você não vai ter o desenvolvimento dessa habilidade, né? Ou aprendizado, para todas as tarefas. Galera, vocês que estão no primeiro ano de educação física, estão escutando essas coisas, parece que não tem sentido nenhum. Você do quarto ano também, talvez, parece que não tem sentido nenhum. Mas, assim... Você que tá no 7º período também parece que não faz sentido nenhum. Quando você pega esse livro, por isso que eu digo que ela é uma bíblia, você vai ver ali dos estágios de aprendizagem, né? Então, das tarefas, das habilidades motoras. E se coloque em determinadas situações. No início, todo aprendiz ele tem uma consistência de movimento muito rígida, tá? Um exemplo bem claro, assim, voleibol. Quando você vai jogar vôlei, se você não aprendeu a fazer a manchete, tá joia? Observem se vocês não fazem isso. A bola vai vir do outro lado, você já está com a mão preparada. Você está com a mão aqui, ó, parece um T-Rex. Tá? E é rígido, você fica tenso. E você só fica assim. Você não consegue ficar relaxado para ver o que vai acontecer, e o movimento, né, e o local que a bola vai, para saber se você faz um toque ou uma manchete. Tanto que o iniciante faz o quê? A bola pode ser para toque, mas ele quer dar uma manchete. Né? Ou seja, é uma situação que ele incomoda no sentido de que ele tem que pensar muito mais sobre como fazer o movimento do que realmente um aprendiz com uma habilidade alta, um atleta de alto rendimento, que ele é automático. Então, assim, toda tarefa, seja estudar, seja desenvolver habilidades sociais ou digitais, a gente vai falar na sequência, no começo é muito ruim. E se a gente Você falar vai de você não fazer. forma fisiológica, né, o gasto energético é muito alto. Gigante. Demanda cognitiva e energética é bizarra. Mas vejam as situações que vocês vivenciam ou vivenciaram. De acordo com o que vocês vão praticando aquilo, não é de uma hora para outra, né? As coisas vão ficando mais automatizadas. Até que chega um momento que simplesmente você faz. Talvez tenha essa coisa da aprendizagem de a gente não saber o exato momento em que ela ocorre. A aprendizagem, a gente sabe, está muito claro dentro da literatura, que é a consolidação de memória, né, de memória de longo prazo. Mas o momento exato, é difícil de você estimar, né? Talvez não é igual a hipertrofia muscular. O cara, você faz uma avaliação, mensura ali, 30 centímetros de bíceps. E de acordo com o programa de treino que você fez, você sabe que daqui 3 meses ele vai estar numa estimativa, vamos colocar assim, que ele vai ter aumentado 2 centímetros, 3 centímetros, sabe? Uhum. A aprendizagem, ela tem essas questões. Então, por mais que incomode, seja insistente e consistente com o que você quer aprender, ou o que você precisa aprender. É bem Né? lembrado, a Bora para consistência essa terceira habilidade? é muito importante, a consistência. Às vezes a gente esquece de manter, né, esse padrão. Então vamos lá. Terceira Então, habilidade. vamos ser consistentes. Vamos ser consistentes igual a inteligência artificial, então. E aí? Já puxando o gancho aí, né, falando de habilidades digitais, a gente está na era digital, revolução digital aí, né? E a gente imagina que as pessoas mais novas têm altos níveis de habilidades digitais, né? E isso me chocou bastante também quando eu tive um acesso maior com o pessoal da graduação, né, nas docências. E a primeira coisa que a gente percebe é que os alunos não têm bons níveis de habilidades digitais. Eles não sabem mexer em coisas básicas que fala, putz, o cara não não sabe montar uns slides, não sabe editar um vídeo, né? Não sabe gravar
um vídeo com uma qualidade boa, e aí você pensa, putz, mas os caras cresceram mexendo nessas coisas. Por que que? Eu entendo que a galera mais antiga tem dificuldade com essas coisas. Surgiu já, eles já eram nascidos quando a coisa surgiu, né? Sim. Mas se a gente parar para pensar hoje, o que que a gente não faz no meio digital, né? Uhum. E aí pensando no profissional de educação física, e aí trazendo um pouco para essa questão de que eu posso decidir não desenvolver essa habilidade pensando assim, cara, não é para mim essa coisa de mexer em coisas digitais, a operar, a editar um vídeo, a gravar, a falar para a câmera, né? E aí a gente Aham. está vendo um boom de pessoas trabalhando no mercado digital, acessando muito mais pessoas do que trabalhando no local fixo, e Sim. poucas pessoas tendo habilidades suficientes e necessárias ali para trabalhar nesse meio, né? Sim. Então, ó, a gente aqui está aqui também fazendo um esforço gigantesco para estar no meio digital, né? Estamos aqui Aham. conversando sobre isso, porque a gente viu que é um ambiente que amplia muito as possibilidades além daquele presencial que a gente cresceu Sim. e foi ensinado a fazer. Então, quando eu Sim. vejo às vezes muitos colegas reclamando de oportunidades, às vezes a sua oportunidade está no digital. Parecia agora um cara que vende curso no digital, né? É, Aham. mas imagina o tamanho das coisas que se abrem, né? A quantidade de portas que se abrem para a gente quando a gente está no digital. E quando a gente está no digital, a gente também não abre mão do presencial. A gente está nos dois locais. Então, a gente está ocupando esses espaços. E que é uma coisa que o profissional da educação física pode estar aqui, junto, né? Sim. Ensinando, vendendo É. aulas, dando personal à distância, gravando cursos e todas essas coisas. Mas a principal coisa que entra aqui, assim como não tem como deixar de falar, assim como a gente falou das outras habilidades, é essa dificuldade que a gente tem em desenvolver as habilidades também no digital. Hoje se fala muito da questão do chat GPT, né? Da inteligência Uhum. artificial, das coisas ali que a gente bota a pergunta e ele responde para a gente de forma bonita, né? Já Uhum. tudo esmiuçado ali, bem sumarizado. Sim. E eu já conversei com vários amigos meus da educação física e tem gente que não sabe o que que é isso, que Nunca ouviu nunca, falar que nunca disso. ouviu falar. E aí eu pergunto lá, por que que você não procura isso? Não usa o chat GPT para te ajudar a planejar tal Aham. coisa? Aí a pessoa, como é o nome para eu anotar aqui? Aí eu falei, cara, você não conhece? Não, eu não sei o que que é. E aí, por exemplo, se você que está ouvindo também não sabe o que que é, procure saber agora, né? Depois disso que a gente está falando. De novo, né, a gente está falando como se fosse normal para todos. Então, quem está ouvindo aí, Mas se você já não ouviu que falar, é só digitar é CHATGPT. GPT. E que você fique ciente que é uma coisa que, claro, que tem muitas hipóteses, né? Eu vou ser aqui teoria da conspiração agora, mas que pode ser que roube o seu emprego, né? Pode ter essa Sim. possibilidade, que é uma coisa que surgiu há muitos anos, mas que tornou popular agora e está tendo um crescimento exponencial. Ou seja, a cada dia ele cresce vezes o que ele cresceu antes. Sim. E se você não está por dentro, é bom ficar ligado porque provavelmente vai ser uma das grandes habilidades, né? Está sendo uma das grandes habilidades do presente e vai ser do futuro. Não falando para você aprender a Uhum. desenvolver a inteligência artificial, né? Se você puder, ótimo. Mas saber, pelo menos, como perguntar para a inteligência artificial, né? Porque Perfeito. a Vamos gente, usar a ferramenta. como usar a ferramenta, como perguntar, porque aí eu converso às vezes com os amigos que têm umas dúvidas simples, às vezes, por exemplo, de estatística, né? Às vezes o cara tá com dificuldade, pô, Hércules, como é que eu escrevo esse resultado aqui? Como é que eu descrevo esse Uhum. resultado desse que eu encontrei aqui nesse teste? E aí eu falei, caramba, cara. Outro dia eu perguntei do chat GPT e do buscador do Bing ali, como que descreve esse resultado? Ele descreveu para mim e me explicou cada coisa. E essa pessoa que me Uhum. perguntou, ela tem ciência dessa inteligência artificial e dessa coisa. E aí eu me perguntei, eu falei, por que que o cara não perguntou do chat GPT ali? Muito mais rápido e fácil. Uhum. Porque provavelmente ele foi lá, perguntou e não deu o resultado que ele queria. Porque ele Foi porque ele perguntou errado. não sabia perguntar. Não sabia o que que saiu ali, talvez, né, de forma Uhum. simples. Então,
entra dessa questão, né? Eu preciso experienciar aquilo, eu preciso mergulhar naquele mar ali e começar a beber daquela água. Eu sei que no começo é muita água, mas depois eu começo a... Putz, depois que Começa a aprender a respirar, né, de maneira correta, sabe né? que dá pra tirar a cabeça da água aqui, dar uma Vira a cabeça. respirada, dá pra começar a nadar de braçada no mar, e aí você fala, ó, caramba, e aí você abre outros mundos e você se torna outra pessoa depois disso. Sim. Todo o deslocamento fica mais suave. Fica mais suave. Gasta menos bem isso, energia, né, que a gente falou antes. gasta menos Gasta energia, menos lembra? energia pra fazer. Mas essa situação que você falou de... a gente pensa que... eu tenho 35 anos, galera. Então, assim, a minha graduação, o meu ensino médio foi ali em 2004, 2003, 2004, 2005. O Eric estava nascendo ainda. Acredito que a maioria de vocês vão estar ouvindo também, estavam nascendo ou nem tinham nascido ainda. A gente tinha uma coisa de internet que era chamada banda larga. Era banda larga? Era discada. Via rádio. Nossa, você tinha via rádio. Era discada. Assim, discada. Só para vocês terem uma ideia do que é essa internet discada. Discador do IG. Era via rede telefônica. Não, mas não é celular, tá, galera? Era um negócio, era um aparelho que a gente tinha. É incrível pra mim, tipo, as Ele era pessoas conectado conhecerem. na tomada. E você só falava com a pessoa, você não conseguia ver a pessoa. E você tinha que ligar o seu computador para aquela rede, e o preço era super caro, enfim. Então, assim, para nós era uma ruptura realmente, porque a gente saía de uma coisa totalmente offline para uma coisa online. E hoje, vocês que estão aí no primeiro ano de educação física, vocês nasceram provavelmente 2023, 2003, 4, 5. Tá por aí já. 2004, 2005, né? Vocês já nasceram com o celular na mão, eu brinco lá com os alunos. Então, na minha primeira visão sobre essas coisas, eu pensava, essa rapaziada aí, PowerPoint, o que é PowerPoint para eles? Os caras vão estar utilizando outro tipo de coisa. E quando chega na graduação, você precisa apresentar seminário. Daí você fala, caramba, se eu não apresentei na escola algum seminário e não me ensinaram... Aí a gente foi ver que é o seguinte, o que a galera dessa geração, pelo menos as experiências que a gente tem agora, sabe do mundo digital? Tá mexendo no Instagram, no TikTok, no YouTube, sabe procurar alguma coisa ou outra ali. Sabe o dedinho aqui pra cima só. E passa para cima. E no ambiente acadêmico, galera, vocês têm que usar as ferramentas digitais para vocês explicarem alguma coisa. Seminário é isso, tá? Para quem nunca teve seminário, você vai estudar um conteúdo a fundo, você vai precisar construir uma explicação com esse conteúdo para a tua turma, então o professor vai estar te avaliando ali. Então, se tiver seminários, é isso. E realmente a gente percebeu isso, né, na nossa bolha, né, Ericles? Uhum. Que os alunos, os acadêmicos de educação física, a gente teve um contato, né, maior, realmente não sabem. Então, digital está para eles, ao nosso ver, relacionado simplesmente a redes sociais, né? Uhum. E não a utilizar as outras coisas, o próprio chat GPT ali, que as pessoas não sabem o que é. Não, imagina eu pegar do meu aluno, extrair vários dados de frequência cardíaca, saber armazenar isso, fazer um gráfico no Excel, mostrar para o meu aluno essas coisas. Imagina que diferença seria. Tem muito profissional que faz, claro, né? E ele provavelmente é diferente dos outros. Sim. Então, assim, desenvolver essa habilidade de conhecer quais são as ferramentas, não só no contexto de aplicativos, por exemplo, né? Aplicativo para frequência cardíaca, aplicativo para qualquer coisa que for no sentido de atividade física, de esporte, né? Scout, vamos colocar assim no esporte. É preciso, dentro do contexto de graduação, vocês saberem mexer num Word, editar um texto, né? Vamos lá, de novo, galera. Eu peço meus trabalhos tudo no modelo digital, né? Via plataforma. Eu coloco o modelo pronto, formatado. Chega sem formatação, porque o aluno não sabe colar um texto e manter na mesma formatação. Tá? Agora é para cutucar vocês mesmos que estão aí no período de graduação. Coisa básica, né? Coisa básica. Que daí, de novo,
provar, mas será que o professor não explicou bem ou o aluno que não soube utilizar essas ferramentas digitais? Se você não sabe editar um texto, mas você sabe usar YouTube, você bota no texto, como que eu formato um trabalho no Word. Tá entendendo? Nossa, talvez, mas o professor não me ensinou. Cara, hoje, qualquer coisa, cara, qualquer coisa que você quiser fazer, quiser construir um carro em casa de forma caseira, você botar no YouTube, vai ter o tutorial passo a passo, detalhado, onde que você liga cada coisa, qual equipamento você compra, ensinando a fazer. Fazer um carro. Então, assim, essas habilidades digitais, elas estão tão amplas e, logicamente, a gente não vai conseguir dominar todas, né? Mas básico no contexto de estudante montar apresentações no PowerPoint, editar textos, né, num editor de texto que seja, no Word, vamos colocar Word, trabalhar com cálculos dentro do Excel. Lógico, hoje você deve ter apps ou programas que fazem isso tudo para você. Mas questões básicas, pense assim, se eu domino essa questão básica, eu já consigo solucionar um problema. Se eu tenho um aplicativo ou se eu tenho um programa, melhor ainda, e utilizem isso. Tá? Então, no contexto de formação, utilizar essas ferramentas. No contexto de formação, durante a formação e formado, saber utilizar uma rede social, seja um Instagram, um Twitter, um YouTube, seja o que for de plataforma de divulgação, né? Questões que o Hércules falou, né? Ele é apaixonado, vídeo e som, né? Então, eu preciso de um professor? Talvez não, talvez você tenha um Hércules, se vocês não tiverem um Hércules na vida de vocês, procure. Mas, assim, o básico que é saber se divulgar dentro de uma plataforma. Por mais que você não queira... A habilidade social dentro do digital, né? Dentro do digital, eu ia falar isso, caramba. Você vai ter que se expor. Eu odeio, professor, eu não sei colocar o celular aqui, olhar para a câmera e me filmar falando. Você precisa treinar isso ou desenvolver uma forma de apresentar o seu trabalho profissional dentro do contexto digital. A gente também não, a gente já passou dessa fase, né? De, nossa, eu não consigo. Agora a gente... eu já consigo, vamos melhorar agora. E assim, é coisa que eu falo para os alunos, assim, vocês têm escolhas. Eu escolho não entrar nesse mundo, tudo bem. É uma escolha de você e eu respeito. Mas, de novo, você arca com as consequências de não fazer isso. Lógico que existem vários fatores para você não conseguir alunos de personal trainer. Mas, dá uma olhada na sua volta. Onde que as pessoas estão. É um negócio meio bizarro, assim. Eu com a Deise, a gente conversa sobre isso. Sala de espera. Tem uma televisão. É um desperdício ter aquela televisão lá. Tá no mudo, porque geralmente. Todo mundo lá. A TV tá no mudo. Tá entendendo? Sabe? A televisão tá lá assim. E revista, então? Revista e jornal do lado. Assim. Revista. Eu acho engraçado assim, porque eu, quando tenho ido nesses locais que tem sala de espera, eu tenho deixado o celular de lado e tenho que ficar na revista, porque eu acho que eu tô muito no celular. Eu tenho feito esse esforço também. A gente tem feito esse esforço, né? Ler um livro físico e assim por diante. Mas, assim, desenvolvam essas habilidades digitais. O que não falta é informação sobre isso, curso sobre isso, pessoas falando sobre isso. Dá para aprender quase tudo de graça. Tem milhões de conteúdo ali no YouTube. Antes de comprar um curso, né? Antes de comprar um curso. Na verdade, o curso tudo dos caras tá ali, só que eles estão de forma desorganizada. Para você comprar o curso organizado. Tem alguém batendo aqui no meu ombro, eu vou soltar a menina aqui. Só um pouquinho. Ele focou no background. Vamos lá. Então, indo pro fim, vamos dizer, desse nosso primeiro podcast falando em educação física, talvez, pessoal, escutem esse podcast e depois só botem para refletir. Como que você tem estudado, quanto que vocês têm estudado, se você tem estudado. Galera, estudar não é só assim, mas eu vou para aula. Tá? Ir para aula é o básico. Nossa, tem muito isso, né? Estudei muito hoje, o que você fez? Assistir aula.
Assistir aula, nossa, não dormi na aula. 3 horas de aula, quantas horas dessa aula você prestou atenção na aula, né? Prestou atenção na aula. Então, assim, estudar, e a gente vai aprofundar em outros podcasts, essa questão de como estudar em educação física. Desenvolvimento de habilidades sociais, caramba, eu sou tímido, eu não faço uma pergunta em sala de aula, então veja como que você tem vivenciado essas situações, se você tem construído algum tipo de habilidade social, né? E o quanto que eu tenho desenvolvido as minhas habilidades digitais, que não é só olhar o Instagram, mas sim conseguir manipular essas ferramentas digitais que hoje em dia a gente tem, né? Vide ChatGPT. Tá? Da minha parte, com relação ao nosso podcast de hoje, é isso. O que você manda para a gente finalize aí, professor Éricles? Para mim ficou muito claro aqui a questão do praticar. Então, para você ter um caminho aí na sua vida agora, ó, profissional, né? Na sua vida profissional, sempre que eu pensar em estudar, o que eu preciso? Se eu não estudo bastante, né? Ou se eu não tenho a prática de estudar hoje, o que eu vou fazer primeiro? Vou praticar o meu estudar, né? Vou persistir nisso, vou praticar as minhas habilidades sociais e vou praticar as minhas habilidades digitais, né? Como isso? Se expondo, né? Vou pegar livro, vou ler mais, vou consumir menos vídeos, ou então vou usar vídeos para aprender como estudar. Vou conversar mais com as pessoas, com os colegas de turma, tentar me comunicar melhor, falar melhor, estudar, e aí vou juntar essas duas, né? Se tiver o seminário é uma ótima oportunidade para exercitar essas duas. Eu pensava que o seminário era... Claro, a gente cresce sendo ensinado errado também, né? O meu seminário era pegar aquele trechinho, vamos falar sobre descobrimento do Brasil. E aí pegava o livro de história lá, cada parágrafo era uma pessoa, cada um falava um parágrafo, decorava aquilo ali e falava. Chegou na faculdade, a gente não sabe outra coisa, não sabe fazer outra coisa, você fazer aquilo ali. E aí, por mais que você queira fazer diferente, você não tem repertório para fazer outras coisas. E aí você pega e acaba fazendo aquilo lá de novo. Então, como o professor Thiago falou antes, o seminário é para você ler bastante, sintetizar aquilo e passar para as outras pessoas de forma mais fácil, mais simples ou condensada, né? Então, uma boa oportunidade para você estudar é estudar e praticar habilidade social apresentando um seminário ou apresentando uma aula para alguém ou explicando aquilo para alguém. E aí, né, você, de acordo com a pirâmide do aprendizado que não está certa, você melhoraria a sua capacidade de aprender aquilo, né? E aí, por fim, você pode utilizar as habilidades digitais para estudar, para conversar com as pessoas. Então, por que não estudar, comunicar para as pessoas o que você estudou de forma digital, né? Ou então usar cards, usar blocos de notas interativos, coisas que lembrem você depois do que você precisa ver, utilizar aplicativos de organização pessoal para unir essas 3 habilidades e com isso se tornar o profissional do futuro. É isso aí, né, Bel? Esse é o nosso primeiro episódio aqui da nossa conversa em estilo podcast, que a gente espera, né, que não sejam só nossos pais, nossas namoradas que assistam. Um dia vai chegar em você aí que está escutando agora, que é o profissional de educação física. E eu quero que você saiba que nós estamos preocupados com que você seja um bom profissional no futuro, né? Que a gente tenha bons profissionais de educação física, porque querendo ou não, nós somos profissionais de educação física também e a gente quer ver nossa área cada vez melhor, né? E não aquele profissional de educação física com a síndrome do impostor de que eu ganho pouco porque eu sou professor de educação física, o médico não me respeita porque eu sou professor de educação física, a idosa não escuta a minha recomendação de atividade física, só escuta do médico porque eu sou professor de educação física. Então, a gente acredita muito que a educação física pode ser muito melhor e por meio desses pilares aqui, a gente acha que acredita, né? A gente não acha, não, a gente acredita muito que são os primeiros passos para que a gente tenha bons professores aí no futuro. Não é, professor Thiago? Fechou. A Bel apareceu aqui, pessoal. Vocês vão conhecer a Bel. Participar do nosso primeiro episódio.
no primeiro episódio. Você é Então mascote. isso. A gente vai disponibilizar em diferentes plataformas, tá? E a gente vai tendo essa interação aí no nosso podcast falando educação física. É bom deixar... Um beijo para você, Thiago. Antes de eu dar o meu beijo, é bom lembrar que você pode comentar aqui embaixo, então é um ambiente totalmente aberto para você comentar onde quer que seja que você esteja assistindo isso. Então você deixa aqui a sua opinião sobre tudo que a gente falou. Lembra que por ser o nosso primeiro episódio, tem um pouco de ciência por trás do que a gente falou, porque querendo ou não, estamos nesse meio científico, mas tem muito do que a gente acredita, do que a gente acha. Então se você não concorda, você comenta aqui com a gente, que a gente pode sair na porrada depois. E se você concorda, deixa o comentário aí que a gente pode comentar depois sobre o que você acha. Como a gente está no começo, então provavelmente a gente vai ter muito tempo para comentar o que você falou aí, beleza? Grande beijo, grande abraço. Espero vocês aí no próximo episódio. Valeu, professor Thiago. Valeu, professor Alex.